Eu sou Pamela Carvalho, sou professora na Universidade de Centro Pan-Americano de Estudos Superiores, no Unicef México, fui responsável pelo subprojeto Análise do Grau de Desenvolvimento da Oferta dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, com base em seus recursos atrativos e produtos, que compõem o projeto Institucionalização dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, Diagnóstico, Análise e Propostas de Ação para a Economia de Aglomeração e sua Governança em Serviços Turísticos, coordenado pelo professor Dr. Tiago Duarte Pimentel. Esse estudo foi realizado em parceria com o grupo de pesquisa CELAT, da UFJF. O objetivo do projeto foi realizar um diagnóstico da oferta turística com base na sua atratividade. Foi um estudo que se concentrou em cidades que são partes de 3 circuitos turísticos de Minas Gerais, o Malha do Sul de Minas, Caminho Novo e Serras de Ibitipoca. É um estudo piloto que poderá ser replicado nos demais circuitos turísticos de Minas Gerais. As informações foram coletadas no Portal de Turismo de Minas Gerais, em sites da Prefeitura, IFAM, plataformas não institucionais também, para completar algumas informações faltantes. De forma que foram analisados 435 elementos componentes da oferta turística nessas cidades. Como resultados, foi elaborado um artigo científico que vai ser apresentado em congresso acadêmico e posteriormente publicado. E do ponto de vista prático, esse estudo piloto pode ser usado para identificar o estado de desenvolvimento e a capacidade de atratividade dos circuitos turísticos, observando as fortalezas, as debilidades atuais da oferta, já que essa informação vai estar disponível para consulta dos gestores locais também. Bem, passando aos resultados. Nós observamos que, de uma forma geral, entre os 3 circuitos, predominam os elementos essencialmente associados a um recurso sociocultural, ou seja, 75% da amostra, independente se são recursos atrativos ou produtos turísticos. E enquanto ao que se espera que gere uma motivação turística, esses recursos estão organizados da seguinte forma, distribuídos da seguinte forma. No circuito Caminho Novo, o centro da oferta turística está nos recursos vinculados à arquitetura, infraestrutura histórica e contemporânea. No circuito Serra de Ibitipoca, predominam os elementos naturais, principalmente hidrológicos, associados ao Parque Estadual de Ibitipoca, tanto dentro do parque como fora do parque. E no circuito Malha do Sul de Minas, há uma combinação um pouco mais equilibrada na distribuição dos fatores de motivação, sendo observado tanto elementos arquitetônicos como naturais, além de eventos e manifestações culturais sendo geradores de demanda nesse circuito. Bem, no que se refere ao grau de especialização da oferta, nós observamos que, considerando os 3 circuitos, foram classificados 4 categorias, em que a primeira nós consideramos como a mais importante, que é a chamada de elementos singulares ou raros. Esse compõe 6% da amostra, são aqueles elementos com um grande potencial para diferenciar a oferta do circuito. Por exemplo, a Casa de Cabangu, em Santos Dumont, onde nasceu Alberto Santos Dumont, que é um personagem icônico nacional e internacionalmente, além do Parque Estadual de Ibitipoca, mas também temos outros elementos, como a Camerata de Violões de Santana do Deserto, que é um elemento de valor histórico-cultural, além das folias de reis, folgadas, associadas ao circuito também elementos tombados pelo patrimônio cultural. Entretanto, em torno de 50% de todos os elementos analisados, eles foram categorizados dentro do que nós chamamos pequeno grupo de elementos similares. São aqueles elementos com uma especialização devido à origem da oferta trabalhada pelos circuitos. Nesse quesito, estão os elementos relacionados ao patrimônio cultural tombado, que tem certa diferenciação e também complementariedade, portanto, tem um potencial importante de geração de demanda turística. E um terceiro grupo de elementos foram chamados elementos bastante comuns, 39% da amostra. Nesses, nós consideramos aqueles eventos locais, como carnaval, festa de santos padroeiros, exposições agropecuárias, que não têm um potencial importante de geração de demanda turística, mais que somente as pessoas que vivem nas cidades vizinhas ao lugar onde se realizam os eventos. E, por último, os elementos que foram chamados de nenhuma representatividade são aqueles relacionados a atividades de lazer esportivas que estão apresentados no portal do turismo, mas que se referem a atividades realizadas pelas pessoas que vivem nas cidades, tem relação com a vida cotidiana das pessoas que residem nas cidades, e não importa muito para o turista. Finalmente, chegamos à classificação dos elementos,
em que nós observamos que 49% da amostra foi classificada como atrativo turístico, 43% como recurso e somente 8% como produtos turísticos. Esses produtos predominantemente são vinculados aos recursos naturais, ou seja, atividades de ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, algumas outras modalidades de turismo alternativo. Quanto aos atrativos, também sobressai principalmente os recursos, a oferta associada a recursos naturais, seguidos daqueles que são formados por recursos classificados como manifestações culturais ou históricas. Já os recursos se constituem por elementos que representam as manifestações culturais, principalmente, os eventos realizados de forma contínua em várias edições, além de elementos urbanos ou construídos, e mais ao final, com menos representatividade, os recursos naturais. Por último, nós identificamos uma última categoria formada por 33 elementos que nós denominamos produtos consolidados. Esses elementos particularmente estão relacionados a rotas ou trilhas para cicloturismo, peregrinação ou outras atividades que envolvem uma visita guiada ou autoguiada, que já são difundidos de forma organizada pelos circuitos, de forma articulada também entre as cidades. Esses elementos foram separados dessa análise justamente porque estão associados à geração de rentabilidade, por meio da contratação de guias, serviço de receptivo, aluguel de equipamentos ou algum outro tipo de compra relacionado à atividade para ser realizada. E também por estarem vinculados já a uma promoção articulada e organizada ou de uma empresa ou da promoção do circuito mesmo. Além disso, também as agências de turismo emissível foram consideradas nessa classificação. Aqui nós temos um dado interessante com relação a essa categoria, que foi a identificação de uma concentração desses produtos em 4 cidades. Lima Duarte, Jacutinga, Ouro Fino e Inconfidentes concentram 84% da amostra. Por último, para concluir, como Fortaleza, nós destacamos justamente a existência desses produtos já bem estruturados, compostos pelos parques naturais, alguns elementos distintos com potencial de gerar demanda turística, vinculados tanto a elementos históricos, religiosos, como os naturais. E, por outro lado, alguns aspectos de melhora que nós mencionamos por um lado, no portal do turismo, alguma informação relacionada a elementos que não são tão atrativos para o turista, e que podem ser melhor organizados pela promoção gestora dos circuitos. Por outro lado, há algumas potencialidades que podem ser trabalhadas, tanto no segmento de alimentos e bebidas como hotelaria, não há uma especialização de serviços que pode convertê-los em um atrativo principal. Além disso, também os eventos programados, como as feiras, festas religiosas ou carnaval, têm um caráter bastante generalizado e poderiam operar como um motivador de demanda turística também. Além disso, também alguns outros eventos, como esportivos ou culturais. Bem, esses são os dados principais da pesquisa. Muito obrigada pela atenção. Tchau!